Amados irmãos e irmãs, como é bom também recebê-los todos aqui no Santuário Cristo Vida, né? Santuário da Vida, aqui em São José do Rio Preto. Antes de mais nada, eu gostaria de saber quem é mãe aqui. Levante a mão, por favor. Temos bastantes mães aqui. Vocês são extremamente abençoadas e vocês têm, assim, um vínculo com Jesus bom pastor. Porque a providência divina houve por bem, neste ano de 2025, comemorar o Dia das Mães no Dia do Bom Pastor. Como havia dito lá no início da Santa Missa, né? Não há um momento mais propício do que este, porque as características próprias do bom pastor, especialmente aquelas que nos levam a compreender o que é especial de cuidar, e quem ama cuida, e quem cuida ama, não é verdade? Isso serve também para todas as mães, né? As mães também cuidam e cuidam com amor que é incomparável com relação a todos os tipos de amor que existem no mundo, né? Então, que Deus as abençoe sempre, queridas mamães que estão aqui presentes. Falando sobre cuidar, que é uma característica própria do bom pastor e também das mães, vocês sabem que ninguém cuida adequadamente se não se doa ou se não se sacrifica, né? É aí que nós compreendemos o que é que Jesus disse hoje no Evangelho escrito por João e que acabou de ser proclamado para nós. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. É claro que essa vida sobre a qual Jesus hoje nos fala no Evangelho, não é qualquer vida. João coloca evidente para nós que é vida eterna. Mas as mamães dão ou desgastam ou gastam a sua própria vida, né, se sacrificam para cuidar dos seus filhos e filhas, não é? Então são boas pastoras para nós que somos filhos e filhas. Mas como é que Jesus, que é o nosso bom pastor, doou a sua vida eterna para nós? Primeiramente, a partir da cruz. Ele se sacrificou. Aqui está o martírio de todos os martírios. Aqui está o sacrifício de todos os sacrifícios, né? Ele deu a sua carne, ele derramou o seu próprio sangue para nos alvejar, para nos salvar e ainda mais, para nos alimentar. Vocês já ouviram falar sobre o pelicano ferido, a história do pelicano ferido, que também é um símbolo eucarístico? Pois é, a mamãe pelicano, em tempos de secas, de fome, diante dos seus filhos no ninho, ela arranca a carne do seu peito para dar de comer aos seus filhos, para que eles possam ser alimentados. O nosso pelicano ferido é nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que um outro símbolo eucarístico que também cabe à nossa reflexão hoje é o cordeiro imolado, né? Nós temos ele bem aqui em cima, né? No santuário, no vitral. O cordeiro imolado que vai silencioso, né? Sem se manifestar contra, para o abatimento e acaba se entregando como alimento para cada um de nós. Então o sacrifício da doação da vida eterna, que vem para nós a partir de Jesus Cristo, é a sua própria vida doada para nos salvar. Aqui nos gera um grande questionamento para todos nós, né? Qual é e o que é que nós fazemos com isso? Qual é a nossa contrapartida? Porque, teoricamente falando, nós deveríamos saber o que devemos fazer, né? Devemos responder a este grande amor que Jesus tem por nós, que Deus, através do seu Filho unigênito, nosso Salvador, dispensou para cada um de nós. Nós somos míseros seres humanos, mas somos alvo da atenção de Deus. Nós somos alvo do amor de Deus, que enviou o seu Filho para se sacrificar e se doar por nós, e ainda mais para cuidar de nós, para que um dia possamos participar de sua vida divina, morar no reino dos céus. Então a nossa
contrapartida, a nossa resposta deve ser uma resposta de intensa gratidão, de nos colocar em missão para seguir o seu Filho Jesus Cristo. Aliás, falando sobre seguir, hoje Jesus no Evangelho trabalha uma pedagogia divina, já ouviram falar? Que é fundamentada em 3 verbos no infinitivo, que na verdade montam o tripé sustentador da teoria teológica do Divino Bom Pastor para a passagem evangélica de hoje. Sabem qual é? Escutar, conhecer e seguir. Vamos repetir comigo? Escutar, conhecer e seguir. São 3 verbos essenciais para nos relacionarmos com o Divino Pastor. Bom, quando a gente escuta alguém, a gente começa a conhecer alguém, não é? A gente procura saber quem é. Esse alguém que está falando acaba se auto-apresentando para aqueles que estão ouvindo, não é verdade? Bom, nós estamos inseridos em uma cultura onde as pessoas sabem ouvir as outras, onde as pessoas escutam as outras. Você quer falar comigo? Fala rápido, eu estou com pressa, eu tenho um compromisso. Isso acontece também dentro da igreja, sabia? No âmbito eclesial, até entre nós padres. Às vezes um fiel precisa falar conosco, olha, eu estou com pressa, eu tenho uma reunião daqui a pouquinho. Pode falar com maior agilidade? Hoje é muito chique falar assim, nossa, está tudo bem com você? Tá, mas está corrido, né? E de fato está mesmo, porque o ativismo também acaba se aplicando à vida pastoral da igreja, não é verdade? Pois é, mas nós precisamos nos despojar de tal forma para praticarmos o que nós chamamos de escutatória. Jesus é o maior exemplo para nós, de poder se colocar a serviço do outro para ouvi-lo, para escutá-lo. Se nós não temos a capacidade de escutar, tampouco temos a capacidade de dialogar. E a maioria das problemáticas relacionais que nós temos em casa, por exemplo, nas nossas famílias, é a falta de diálogo. Portanto, eu ousaria dizer para vocês, é também a falta de escutatória da parte dos cônjuges, marido e mulher, não se escutam um ao outro, os filhos não escutam os pais não escutam os filhos, não é? E aí não dá para pautar um diálogo dentro de casa. Se dentro de casa nós temos essa dificuldade, e como São João Paulo II falava em seu pontificado, né? A família é a célula originária da sociedade, então o que dirá em nível social? No trabalho, as pessoas têm esse exercício da escutatória, de escutar o outro para haver empatia, porque o bom pastor, ele tem compaixão e empatia de cada um de nós, ele se colocou no nosso lugar, para sentir o que nós sentimos, ele caminha do nosso lado, ele caminha conosco. Isso também deve valer para nós no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ter paciência para o dever de sentar-se, para escutar. Depois de nós escutarmos, é que nós vamos conhecer. Há um axioma teológico, a gente chama de princípio teológico, que é o seguinte: ninguém ama o que não conhece. A gente não pode amar o Divino Pastor se nós não o conhecemos. E hoje fica claro para nós no Evangelho, para podermos conhecê-lo é preciso escutá-lo. Se nós não o escutamos, então tampouco o conhecemos. E se não o conhecemos, tampouco o amamos. Isso é muito sério no relacionamento que devemos ter entre nós e o bom pastor e o Divino Pastor. Por fim, ninguém segue aquele que não conhece. Se eu não conheço, claro que eu não vou seguir. Então, se eu conheço a Jesus porque eu o escutei, se eu amo porque eu o conheço,
então a minha decisão, a minha resposta de amor que eu tenho para com Ele, é me colocar ao seu serviço, né? É segui-lo. Aqui gera um outro questionamento. Eu e vocês, nos colocamos a serviço do Divino Pastor, que é o bom pastor, esse adjetivo bom, ele envolve tantas teorias, não é? Nós o seguimos porque seguir Jesus significa também, inclusive, nos colocar no caminho da cruz. E tem mais, não para na pedagogia divina destes 3 verbos no infinitivo. Nós também somos chamados a nos alegrar no bom pastor, porque devemos nos sentir conhecidos por Ele. Nós não somos chamados apenas a conhecê-lo, mas nos sentirmos ser conhecidos por Ele. Ainda celebrando as missas na paróquia São Francisco ontem, na capela Nossa Senhora do Desterro São Brás, que está anexa à paróquia São Francisco, né? Eu falava, além da matriz, eu falava assim, olha, eu percebo e observo quanto as pessoas na rua, no shopping, no calçadão ou no supermercado, e às vezes até mesmo no banco ou no hospital, o padre olha para uma pessoa e reconhece a pessoa dizendo, você participa da minha paróquia, né? A pessoa fica toda feliz, toda cheia, né? Nossa, o padre me conhece. Se eu que sou um mísero padre ser humano, acabo causando alegria nas pessoas quando eu as reconheço. Imaginem só, eu e vocês, quando nós nos sentimos conhecidos pelo bom pastor. Quer dizer, olha, Jesus me conhece. Jesus tem uma especial atenção para mim. Individualmente, para depois nós chegarmos no nível comunitário. Isso nos dá uma grande alegria ao coração e uma grande motivação para segui-lo e para fazer a mesma coisa. Porque seguir Jesus significa também falar. Não é só escutar, como ele também falou muitas vezes, mas falar adequadamente, sem agressão no discurso, né? Hoje nós temos uma cultura de agressão nas mídias sociais, no modo de falar. Isso acaba rompendo a empatia, a compaixão, o sentido de caridade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tudo isso cabe ao papel e à vocação de mãe, né? Que também deve saber escutar, deve saber falar adequadamente, deve saber cuidar, acolher, mas cada um de nós no nosso dia a dia. E não são apenas as mães biológicas, né? Eu tenho, além da minha mãe biológica, que eu amo demais, eu tenho certeza que ela me ama, né? Eu tenho um monte de mãe na minha comunidade paroquial e muitas vezes até entre vocês, não é? Que cuidam do padre com carinho, olha que bonito. Então existem outros tipos de mãe que não as mães biológicas, mas as mães de coração. Que Jesus, bom pastor, nos abençoe, continue falando diretamente em nossos corações e que, escutando e amando, possamos segui-lo com fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para